Olá, eu sou a professora doutora Fabíola Viana Moraes, doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense. Gravo essa palestra a convite da professora doutora Fernanda Pimentel, cujo projeto, denominado Jornada Internacional pelo Rio Grande do Sul, é liderado pelo professor doutor William Douglas, a quem também agradeço o convite e parabenizo pela bela iniciativa. Inicialmente, me solidarizo com o Rio Grande do Sul, com as vítimas, familiares e amigos pelas tragédias ocorridas recentemente. E coloco-me não só através dessa palestra, mas também por meio de outras iniciativas acadêmicas ou não, para prestar toda a ajuda necessária ao estado do Rio Grande do Sul. O tema dessa palestra é o saneamento básico, que é o tema que eu desenvolvi na minha tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense e que foi publicado recentemente sob o título Saneamento Básico e Direitos Humanos. O saneamento básico apresenta 4 eixos fundamentais, que são o abastecimento da água potável, a coleta e o tratamento do esgoto, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais. E quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos falando primeiramente da vida, porque sem água não se vive, não é possível existir sem água. Em segundo plano, sobre a saúde. A falta de saneamento básico implica em doenças de veiculação hídrica que conduzem a diversas internações e numerosas internações e mortes por ano no Brasil. Doenças respiratórias, gastrointestinais, pulmonares, oftalmológicas e mortes, sendo as crianças as mais afetadas, principalmente as menores. O marco regulatório do saneamento básico trouxe uma nova perspectiva no sentido de buscar a universalização e estabeleceu como meta para a universalização do saneamento básico que até 2033, 90% da população brasileira seja alcançada pela coleta e tratamento de esgoto e 99% da população brasileira seja alcançada pela distribuição, pelo abastecimento de água potável. Infelizmente, no entanto, no Brasil, nós sabemos que o saneamento básico, que é um direito humano fundamental, sem o qual não é possível existir, sem o qual não é possível haver vida, sem o qual nós temos prejuízos na saúde, danos à saúde e prejuízos também sociais e econômicos por conta das internações e doenças de veiculação hídrica. A falta de saneamento também compromete a moradia, uma vez que não há que se falar em moradia digna, que também é um direito fundamental sem o saneamento básico. Infelizmente, no Brasil, a realidade ainda é que 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. No Rio Grande do Sul, dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, ano base 2022, nos informam que 88,1% da população é atendida com água potável e 36% recebe o serviço de coleta de esgoto. E 26,6% do esgoto gerado apenas
é tratado no estado do Rio Grande do Sul. E esse número representa o despejo de 448 piscinas olímpicas no meio ambiente todos os dias. Então, nós, quando falamos de saneamento básico, estamos falando também do meio ambiente. E o meio ambiente sustentável, com desenvolvimento sustentável, um meio ambiente sadio, não é? Que se pode garantir a geração presente e futura, qualidade de vida, boas condições de vida, o meio ambiente está comprometido pelas alterações climáticas. As alterações climáticas têm colocado em risco não só questões que envolvem a qualidade de vida das pessoas, mas também como gerir todas essas alterações e todas essas novas condições que se estabelecem. Primeiramente, nós sabemos que o saneamento básico ele é diretamente impactado pelas alterações climáticas. A água, que inicialmente nós tínhamos como um bem inacabável, um bem que não era propriamente escasso, hoje em dia já se coloca em dúvida sobre a abundância da água e, portanto, a gestão dos recursos hídricos. Portanto, quando nós falamos de saneamento básico, nós temos, primeiramente, que olhar diante do novo cenário que se coloca no mundo para as alterações climáticas. E, portanto, tomar medidas de todas as ordens, não só os estados, os governos, mas também a sociedade, para que haja diminuição da emissão dos gases de efeito estufa e também estabelecer novas estratégias para o saneamento básico diante dessa nova realidade das alterações climáticas. Nós temos perdas d'água, um desperdício de água, né? Perdas d'água já na distribuição altíssima no Brasil. O índice é altíssimo. Temos também desperdício demais de água. E temos problemas de esgotamento sanitário, populações ainda despejam, não é? O esgoto no meio ambiente, como eu assinalei anteriormente. Populações sequer têm acesso a banheiros privados, defecam, portanto, a céu aberto. Populações sequer têm acesso à água potável, muitas delas tendo que se deslocar distâncias, quilômetros para buscar água. E esse assunto toca especialmente as mulheres e crianças, as mulheres que sofrem violência de gênero em razão desses deslocamentos em busca de água. E temos a questão da gestão também do manejo dos resíduos sólidos e da drenagem das águas pluviais. É claro que o saneamento básico tem uma questão de infraestrutura
que deve ser sempre reconsiderada. O saneamento básico, ele tem uma característica que é ser um monopólio natural. Ou seja, não é possível haver concorrentes, uma questão de infraestrutura, concorrentes nesse setor. A concorrência que se estabelece é lá no processo licitatório, ou seja, antes mesmo do setor se tornar o prestador de serviço, né? Do empresário se tornar o prestador de serviço. E por conta disso, é necessário uma fiscalização, um controle maior pelos órgãos responsáveis. No caso do novo marco legal do saneamento básico, que estabeleceu a meta da universalização, como eu disse anteriormente, entendeu-se que o saneamento básico devia ser prestado por meio de concessões. E essa transferência, portanto, sobretudo ao setor privado, impõe uma fiscalização e um controle maior que o marco regulatório entregou para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? A ANA, inicialmente com atribuição para os recursos hídricos, com o marco regulatório do saneamento básico, passa a ter também a atribuição de fiscalizar, normatizar, controlar o saneamento básico, por conta das concessões que o marco regulatório impôs ao setor. Entendeu-se, então, que o setor privado, a iniciativa privada, tem mais capacidade para os investimentos necessários no setor. E, portanto, todos esses investimentos que são necessários e que devem acontecer, né, a partir aí das concessões, eles devem ser fiscalizados no sentido de buscar a universalização, que é o núcleo do marco regulatório. O núcleo do marco regulatório é a universalização e, portanto, entendeu-se que os investimentos privados têm maior capacidade de conferir essa universalização, ou seja, de fazer chegar a água potável a 99% da população e a coleta e tratamento de esgoto a 90% da população. E mesmo que não seja possível inicialmente ter uma infraestrutura para o saneamento básico tal como deve ser, também o Estado brasileiro deve garantir meios alternativos, enquanto não é possível, é cientificamente falando, não é? Cientificamente falando, uma questão de infraestrutura, de engenharia, enquanto não for possível esse acesso de infraestrutura a toda a população. Mas os meios alternativos existem, não é? Isso também tem que ser garantido. O Estado brasileiro deve garantir, deve fiscalizar e normatizar esses meios alternativos. A ANA, portanto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela tem um papel fundamental
a partir do marco legal do saneamento básico. Porque, além do papel de toda agência reguladora, ela tem também a função de criar normas de referência. Essas normas de referência, elas visam não propriamente uniformizar o setor, não é? Uniformizar o saneamento básico em todo o Brasil, mas harmonizar. Harmonizar. Porque o Brasil é um país enorme, com grandes e profundas desigualdades sociais e regionais. Então, as agências reguladoras locais, as agências reguladoras que estão mais próximas à população daquele local, daquela região, elas também têm que ver as peculiaridades daquela localidade. Mas a ANA tem esse papel. As normas de referência, elas visam garantir uma segurança jurídica ao setor, não é? Para que haja investimentos adequados, investimentos seguros, confiantes e confiáveis, e também para garantir à população segurança e confiança no serviço prestado. Mas nós temos também no saneamento básico o problema da qualidade do serviço. As metas de qualidade, as metas de investimento, isso tudo deve ser o tempo todo fiscalizado, controlado e normatizado. Porque, como eu disse inicialmente, o saneamento básico é um direito humano fundamental e nele estão inseridos outros direitos humanos fundamentais, como a vida, a saúde, a moradia, a alimentação. E por que o saneamento básico é um direito humano fundamental, sem o qual não é possível ter vida, saúde, moradia, alimentação, sem o qual não é possível ter existência digna? É necessário que estejam envolvidos na elaboração das normas, no controle do cumprimento dos contratos, não apenas o Estado, através do seu poder concedente, do titular do serviço de saneamento básico, a agência reguladora ou as agências reguladoras, né, seja a nacional ou as locais, mas também, principalmente, o usuário, que é o consumidor, o pagador da tarifa pela prestação do serviço de saneamento básico. E não só ele, mas também aqueles a quem sequer chega o saneamento básico, ou seja, toda a população. Porque nós sabemos que no saneamento básico há diversas tarifas. Tarifa social, tarifa para indústria e comércio. E há então ali, né, na formação das tarifas, o subsídio cruzado, ou seja, as tarifas são estabelecidas também tendo em conta aqueles que não podem pagar uma tarifa maior.
E a tarifa, inicialmente, ela tem que se estabelecer a partir da necessidade básica da pessoa, não é? Que é alimentação, higiene. Para depois, então, se estabelecer métodos que evitem, por exemplo, o desperdício de água, para que seja feito uso racional e sustentável desse bem que é essencial e que já se diz escasso. E todos têm que estar envolvidos nesse processo. Nós verificamos que, na nossa pesquisa, alguns países que privatizaram o setor, exatamente para que o setor ganhasse mais investimentos privados e pudesse gerar mais benefícios à população, o serviço voltou às mãos do Estado, em sentido amplo, né? Foram remunicipalizados. Por quê? Porque houve aumento abusivo das tarifas, falta de investimentos e má prestação de serviço. Então é preciso que todos os interessados façam parte desse processo, ou seja, que haja participação popular, para que então nós possamos garantir a meta do Marco Regulatório do Saneamento Básico, que é a universalização. E foi nesse sentido, portanto, que eu escrevi a tese de doutorado pela Universidade Federal Fluminense, cujo livro, quem quiser aprofundar, se chama Saneamento Básico e Direitos Humanos, como eu disse, e que haja, portanto, união das pessoas, da população, para que esse serviço possa chegar a todos, que possamos diminuir e evitar o despejo do esgoto no meio ambiente, que possamos cuidar da infraestrutura e de um plano diretor de manejo de águas pluviais, de modo que diminua ou que evite todos os impactos na população. Porque se nós não cuidarmos do saneamento básico corretamente, fiscalizando, controlando os investimentos, os contratos, o cumprimento dos contratos, a realização das obras, nós não conseguiremos resolver diversos problemas que a falta de saneamento gera. Então, agradeço novamente o convite, fico muito honrada de fazer parte dessa rede solidária da Jornada Internacional pelo Rio Grande do Sul, desejando que todos se comprometam nesse novo cenário mundial, climático, de meio ambiente e de novo marco regulatório de saneamento básico, com esse assunto tão sensível, tão importante e, na verdade, fundamental à vida humana.